Olá, meu nome é Wanderson e estou aqui para mostrar a resolução dessa questão aqui que foi colocada lá no grupo de matemática. Tá? Nós temos aqui a questão que fala o seguinte, ó, assinale o domínio da função. Essa função aqui provavelmente é raiz de x menos 4 sobre x menos 5. Tá bom? Provavelmente é isso daqui, pelo que eu posso ver aqui. Tá? O domínio da função, a gente tem que lembrar de uma coisa. Tá? Nunca esqueçam mais disso. Quando a gente está analisando um domínio, a gente vai analisar três coisinhas. Quando a gente tem raiz quadrada, ou raiz enésima aqui, onde esse n é par, tá? Onde isso daqui é par. Neste caso aqui, quando o n é par, você tem que ter esse quadradinho ali maior ou igual a zero, tá? A gente tem que analisar a divisão, onde a gente tem um quadradinho aqui sobre um quadradinho. O quadrado que eu falo é simplesmente a parte que está em cima e a parte que está embaixo, tá? Isso daqui, nós temos que tomar cuidado que o quadrado que está embaixo, ele tem que ser diferente de zero, tá? Diferente de zero. Esse daqui é o símbolo diferente que a gente usa na computação. Outra coisa que a gente tem que ficar atento é quando a gente fala de logaritmos, tá? Quando a gente tem logaritmos, a gente tem que ter esse quadradinho ali maior do que zero, tá bom? Nestes casos aqui é o que dá problema na questão dos domínios, tá? Aqui, como a gente pode observar, essa questão ela trabalha justamente com a raiz quadrada e com a divisão. Então a gente vai ter que olhar para esses dois casos. Primeiro caso, o n aqui é 2, né, no caso. Aqui é como se tivesse um 2, tá? Sendo n par, então tudo que está aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Então a gente vai ter que olhar aqui o seguinte, ó, x menos 4 sobre x menos 5, isso tudo ali tem que ser maior ou igual a zero, certo? Só que a gente tem outra restrição, porque aqui a gente caiu o quê? Numa divisão. Quando a gente cai numa divisão, a gente tem que olhar isso daqui também. Então essa partezinha aqui de baixo, a gente vai colocar um i aqui, né? E separar em dois casos. Essa partezinha aqui de baixo, ela não pode ser zero. Então x menos 5 deve ser diferente de zero, tá bom? Então, e agora, né? Primeira coisa, a gente analisa aqui quem é que dá pra gente resolver primeiro. Essa parte aqui dá pra gente resolver primeiro, né? A gente, é a mesma coisa do igual, né? Basicamente. Então aqui x menos 5 é diferente de zero, a gente vai colocar x diferente, passa o 5 para o outro lado com o sinal trocado, diferente de 5. Então a gente já tem que estar ligado nessa informação aqui, ó. O nosso x ele já tem que ser diferente de 5, tá? E agora a gente vai olhar nessa parte aqui, ó. Nesta parte aqui a gente tem que lembrar de uma coisa, tá? Que fala lá o seguinte, ó, menos dividido por menos, isso daqui dá mais. Menos dividido por mais, isso daqui dá menos, né? E aqui, quando a gente tem, mais dividido por mais, isso daqui dá igual a mais, tá? E quando a gente tem mais dividido por menos, isso daqui dá igual a menos. Tá? Aquele jogo de sinal que a gente aprende lá no início. Tá bom? Tendo em base nisso, o que a gente tem que saber aqui? A gente tem que pegar os resultados desses caras aqui, que dê sempre o valor positivo. Então, ou os dois são negativos, né, neste caso, ou os dois são positivos, tá? Para poder dar o sinal de mais ou igual a zero, por causa que isso daqui é maior. Maior do que zero é um número positivo, tá bom? Porque a gente tem que estar ligado nesses dois casos aqui, ó. Mais e mais. Mas como é que eu faço isso, né? Primeira coisa, você vai pegar aqui a cada uma delas e vai igualar em igual a zero, tá? Vai colocar essa daqui primeiro igual a zero, que eu vou chamar essa daqui de 1, tá? Vou colocar aqui o símbolo 1. E depois eu pego a 2, ó. A 2, que é a de baixo, eu vou também igualar a zero. Então, menos 5 é igual a zero. Então, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. A gente vai ter que a primeira, vamos calcular a primeira aqui, x menos 4 igual a zero, então a gente tem x igual a 4. E a segunda, né? A segunda aqui nós temos x menos 5 igual a zero. 5 menos 5 igual a zero. Então nós temos 5x igual a 5. Tá? Aí agora você vai fazer o seguinte, você vai traçar as retas aqui, tá? As retas reais. Dá 1, aí você traça uma reta aqui, ó. Aí você vai marcar justamente o ponto
x aqui, ó, que deu o quê? 4, né? Então eu vou marcar o ponto aqui 4. Você marca com a bolinha aberta, tá? Por enquanto. Já já a gente vai verificar se é fechada ou não. A gente percebe aqui que é uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau tem como gráfico uma reta, tá? Então vai passar uma reta numa direção aqui, para baixo ou para cima. O que vai determinar se é para baixo ou para cima é o valor do x aqui. Se o x for positivo, a nossa reta ela vai passar assim. Ela vai passar dessa maneira aqui. Vou passar tracejado e já já a gente vai apagar, tá? Aí, para cá para cima da reta é positivo os valores, tá? Então você coloca aqui, ó, mais, mais e mais e mais. Os valores para cá para baixo são negativos, viu? É negativo. Então aqui é menos, 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 menos e menos, tá? Então a gente sabe onde é positivo e onde é negativo. E agora a 2, né? A 2 a gente vai fazer o mesmo esquema, tá? A gente vai pegar aqui e vai verificar o seguinte. Olha, onde é que ela na reta aqui? É o 5. Então a gente vai marcar uma bolinha aqui, o 5. Mas você pega como referência de cima, tá? Pega aqui e deixa aberto. O valor do A aqui, do valor que está acompanhando o X, é positivo. Então a nossa reta ela vai ter aquele mesmo tracejado lá. Então aqui eu tenho mais e aqui eu vou ter menos. Tá? Para cá é menos. E agora o que eu faço, né? Agora você tem que verificar se você fecha a bolinha ou não. Nesse primeiro caso aqui, o x menos 4 está em cima da nossa divisão aqui. Se ele está em cima, quer dizer que eu posso fechar a bolinha, tá? Eu fecho por quê também? Por causa que ele está igual a zero aqui, ó. Se ele não tiver igual a zero, eu deixo a bolinha aberta, tá bom? Se ele tiver igual, então esse cara aqui pode ter a bolinha fechada, tá? Só o carinha de cima, por causa que nós temos ali maior ou igual a zero, tá bom? Só por causa deste caso aqui. Se não tivesse o menor, né? A gente não deixaria a bolinha aberta, não deixaria a bolinha fechada, deixaria a bolinha aberta. Já agora no caso de baixo, ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero, então a bolinha tem que ser aberta, tá? Por causa que o de baixo ele tem essa restrição, como a gente pode observar aqui. Aí agora o que eu faço, né? Agora a gente vai fazer a divisão entre 1 e 2. Mas como assim divisão, né? A gente vai fazer aqui, ó. A gente vai fazer simplesmente na reta. A gente vai baixar os pontos, que é os principais, que no nosso aqui é o 4. E também vai baixar aqui, no caso, o 5. E a partir desses dois pontos, a gente vai fazer o seguinte. Vai olhar para o sinal. Menos com menos na divisão dá mais. Então aqui é positivo, positivo, positivo e assim sucessivamente. Tá? Mais com menos, né? Que aqui tem menos. Ó. Mais com menos dá menos. Então a gente coloca menos aqui. Mais com mais dá mais. Tá? Aí a gente vai olhar agora para essa questão aqui. Ó. Isso daqui tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Vou até colocar em amarelo aqui para a gente não esquecer. Isso tem que ser maior ou igual a zero. Então, maior ou igual a zero, eu vou pegar os pontos onde eu tenho positivo, isto é, o sinal de mais, e vou pegar o ponto onde dá o zero aqui também. Tá? Nesse caso aqui é onde é que a bolinha está fechada. Então, a gente vai ter aqui ó, esse traçado aqui, e a gente vai ter esse traçado aqui, tá? Onde tem positivo e aqui o 4. Então, o meu conjunto de solução, no caso, é x pertence aos reais, tá o quê? X menor, aí se tiver a bolinha fechada, é igual, tá? E se tiver a esquerda é menor. Então é menor ou igual a 4 e x maior do que 5, tá? Se for à direita é maior, como o 5 está com a bolinha aberta, a gente não coloca o igual aqui. Então a resposta para essa questão, das que tem aqui, é o seguinte. No caso aqui, então não é o 4, tá? É o 1, nesse caso aqui. O rapaz colocou aqui, eu pensei que era um 4. Então neste caso aqui é 1. Então a gente vai só fazer essa alteração aqui. Ó. Então aqui é 1. Então a gente vai colocar 1 aqui. Aí, nesse caso aqui, se modifica esta parte aqui
tá bom? Só algumas que vai precisar modificar. Aqui é 1 e aqui também é 1, tá? Menos 1 e aqui é menos 1 e aqui seria 1. Então a nossa bolinha aqui, em vez do 4, vai ficar um pouquinho estranho, mas no vez do 4 aqui é 1, tá? Aqui também vai ser 1. Então o nosso conjunto de solução, neste caso, é o seguinte. É x menor ou igual a 1 e x maior do que 5, tá? Então a x menor ou igual a 1 ou x... Ah, no caso é ou. Desculpa, aqui não é i, é ou. Tá? Ou x menor ou igual a 1 ou x maior do que 5. Então é a alternativa D, tá bom? Desculpa aqui pelo erro, esse ou é porque na matemática, se a gente tiver um ou, a gente tá fazendo isso daqui, ó, união, tá? Se a gente tiver um i, a gente está fazendo intersecção, tá bom? Foi esse o vacilo que eu cometi aqui. Então eu espero ter ajudado e até um próximo vídeo.